Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Talk Imobiliário, mais novo canal, o mais novo podcast aqui do IBET. Será um canal, será uma ferramenta para você se qualificar, ter mais notícias, mais informações, a todo o conteúdo, tanto do direito imobiliário, como também do mercado imobiliário. Eu sou Apolo Scherer Filho e estou aqui para hoje entrevistar nossa grande amiga, grande profissional, competente, Rafaela Ferraro. Nós vamos falar hoje sobre incorporação. Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada, Apolo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, pessoal aí de casa, do carro, da torre de TV, de onde for. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Massa, Rafaela. Rafaela, seguinte, eu vou primeiro te apresentar aqui pro pessoal que está nos acompanhando. Pessoal, vai demorar uns 5 minutos para eu apresentar aqui a Rafaela, mas vai dar certo. Olha só, Rafaela Sampaio Ferraro, bacharel em Direito pela Unifor, advogada, consultora jurídica, coordenadora jurídica do grupo Edson Queiroz, a Quepar Incorporação, especializada em Direito Imobiliário pela Faculdade Farias Brito, especializada em Advocacia Imobiliária, Direito Notarial Registral e Urbanístico pela Universidade de Santa Cruz do Sul, membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Ceará, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará, vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Ceará, professora do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário, tanto da Unifor como da IBET. Olha só, membro do Instituto de Desenvolvimento e Estudos do Direito Condominial, membro associada do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário IBRADIM, sócia diretora do curso de capacitação ciclo imobiliário e corretora de imóveis. Eu acredito que hoje nós estamos falando aqui com uma pessoa ideal para falar sobre incorporação. Muito legal. Pessoal, eu falei aqui em relação que a Rafa também vai ser nossa professora da pós-graduação em Direito e Processo Imobiliário, tá? É uma pós-graduação que a IBET está preparando para você, super recheada, com excelentes professores, aulas quinzenais aos sábados e com enfoque inteiramente prático. Também aqui na IBET você encontra o curso de capacitação para corretores de imóveis, com um curso de documentações imobiliárias e fazendo uma junção, tá? Você também pode fazer o seu TTI, é o curso de técnico em transações imobiliárias, que esse mês, pessoal, mês de abril e chegando até maio, a gente vai pedir aqui pro pessoal da IBET fazer até maio, tá? Tá com a super promoção. O curso tá sendo por R$ 597, parcelado em até 12 vezes, e você fazendo a sua matrícula, você ganha também o curso de documentação imobiliária. Tá legal ou não tá, Rafa? Tá maravilhoso. Não tem nem como vocês terem desculpa para não fazer mais, hein, gente? Perfeito. Rafa, hoje nós vamos falar sobre incorporação e pelo que eu vejo aqui, o seu dia a dia falando de incorporação, não é mesmo? Como é que é o teu dia a dia, Rafa? Olha, Apolo, já não vou dizer aqui quando foi que eu comecei, né? Pra gente não entregar a idade, mas já faz um tempinho que estamos no mercado, graças a Deus. E é um mercado super promissor, inclusive já parabenizo os nossos ouvintes por estarem buscando se especializar, se capacitar, melhorar a técnica, né, gente? Vocês já estão à frente de vários outros profissionais que não estão fazendo isso, porque agora esse pessoal ainda que seja lockdown, né, o pessoal tá furando nas festas, na praia, e vocês estão aqui nos escutando, querendo realmente alcançar um ideal melhor. Então, o meu dia a dia, voltando para a minha pergunta, né, Apolo, o que acontece? Eu já trabalho na área de incorporação desde o começo da minha carreira imobiliária. Ano, Rafael? Não, Apolo, deixa lá, né? A gente deixa lá. Mas eu vou lhe dizer que desde 2010 eu já entrei, né? Foi o meu primeiro trabalho com uma incorporadora mesmo. De frente, de ser uma funcionária de incorporadora. Antes disso, eu já tinha estagiado na administração pública, na Regional 2 e tudo mais. Mas em 2010 foi quando eu realmente ingressei nessa área de incorporação. Perfeito, Rafa. Deixa eu te perguntar, então. Vamos iniciar o nosso assunto, né? Fazendo a pergunta inicial. O que exatamente é
uma incorporação, do que se trata a incorporação. Às vezes tem um nomezinho um pouquinho diferente, né? Mas eu acredito que você vai falar de uma maneira mais objetiva, didática, que isso aí, o nome vai ficar fichinha em relação ao que realmente é. A incorporação em si, a gente pode falar já com uma bagagem muito grande historicamente da nossa legislação, porque apesar do nome estar muito na moda agora, de um tempo para cá ficou-se muito mais popular do que era antes, né? A incorporação, ela vem de uma lei de 1964, então é uma lei mais antiga, só que antes passava um tanto quanto despercebida, até porque o forte do nosso país não era tanto o mercado imobiliário, né? As pessoas procuravam o mercado imobiliário mais para questão realmente de resolver o problema de moradia. Hoje a gente sabe que é uma das maiores formas de investimento, é você buscar investir em imóveis. Então, a incorporação é um conjunto de atividades que a gente tem o intuito de promover e realizar a construção para a venda de uma edificação. É um conjunto de edificações também. Tudo isso vai depender do modelo de incorporação. Mas não assim, resumindo, a gente pode dizer que são atividades inerentes à construção civil que são regulamentadas por lei. E existe um procedimento para ser seguido. Perfeito, Rafa. E me diz uma coisa, qual é o número da lei? Para deixar o pessoal que Ótima tá pergunta, nos escutando. Apolo. Gente, a lei, fica a dica, tá? Por favor, vejam essa lei. É uma lei muito boa de se estudar, porque ela é bem completa, ela é bem simples de se ler, não tem muitas definições complicadas. Ela abrange tanto a parte de condomínio dos prédios, quanto a parte de incorporação. É a Lei 4591 de 64. Pelo fato de ser de 64, né? Muitas pessoas acham, mas será que não está um pouquinho já defasada, já está um pouquinho antiga? Mas nós que somos do direito, do mercado imobiliário, sabemos que essa lei, ela rege de uma maneira muito perfeita, lógico, tendo algumas alterações a partir da incorporação, não é isso? Quando a gente eu gosto muito de falar da parte histórica, de tudo que a gente ensina, né? Eu sou, assim, apaixonada por história, então eu vou pesquisar mesmo, de onde é que veio e tudo. Quando a gente olha para o cenário dos anos 60 no Brasil, principalmente 64, que foi um ano que estava tendo uma mudança política muito grande no país, nessa época, até então, não se tinha uma lei que regulamentasse a construção civil, os imóveis e os investimentos da época, né? Houve e aí a gente vai voltar agora para o livro de história da terceira série, quando teve o êxodo rural, que era a migração, né, do campo para a cidade. Perfeito. As cidades ficaram superpopuladas, então existia a necessidade de se ter uma lei que regulamentasse realmente como é que vai ser construído imóvel, como é que vai ser vendido imóveis na planta, como se vai surgir a questão da parte de condomínio, como é que vai se reger. Então, quando a gente pega a lei de 64, ela tem, lógico, alterações que deveriam ser feitas desde 64 para cá, mas ela ainda é, hoje, uma lei muito atual, porque as condições em si de investimentos e condições imobiliárias, elas não se alteraram tanto. E essa parte do contexto histórico, eu acredito que é muito interessante, principalmente quando você, que ainda não está a par da lei, saber um pouco do contexto histórico. Por exemplo, eu dou aula na pós-graduação sobre locação imobiliária, e eu falo do contexto histórico, como é que estava a situação do país naquele momento, que foi daí que surgiu a lei. E aí você começa a entender mais ou menos as diretrizes da lei, os princípios que estavam naquela época, né? Que aí surgiu a lei com determinadas normas e etc. E aí você como professora aqui do IBET já está mostrando que os alunos da pós-graduação vão estar em boas mãos, né? Com você sendo professora, você é professora da cadeira de incorporação, então é muito importante, e às vezes, quando nós vamos estudar determinado tema, a gente deixa um pouquinho desapercebido o contexto histórico. E que, na verdade, é muito importante que você, sabendo o contexto histórico
como é que são as fontes materiais, você acaba entendendo, tendo uma compreensão melhor aonde a lei estava querendo chegar. Então, é isso que você falou aí, eu achei sensacional a tua observação. Um gancho do que você está falando, Apolo, e já fico aí para o pessoal se acostumar com o jeitinho da tia Rafa, tá, gente? Perfeito. O jeitinho da tia Rafa é esse, assim, eu não sou aquela professora, Apolo, que eu simplesmente passo o conteúdo limpo e seco que tá na ementa, sabe? Eu realmente acho que é importante esse contexto, até para as pessoas raciocinarem e não só decorar o que é dito de matéria, Perfeito. né? Então, vocês vão lembrar, obviamente, que nessa época teve a questão dos militares no Brasil, dos anos 60, principalmente 64. Era uma época que estavam se trocando várias leis. Vocês vão ver que 64 foi um ano muito estratégico para o nosso poder legislativo, porque existiam várias situações diferentes que até então não tinham no Brasil. Então, sempre que eu for falar de alguma lei, com certeza vocês vão me ouvir falando do redor da lei, do contexto histórico dela e de todas as situações que eu acho que sejam importantes. Eu sempre falo que para a gente entender o topo, a gente tem que entender a base. Então, eu procuro trazer isso para as nossas aulas, tá, pessoal? Perfeito, sensacional, também corroboro com a tua explanação. Para ficar um pouquinho mais objetivo, essas construções que são abrangidas, tá, pela lei de incorporação, quais são elas? Pronto, a lei de incorporação, a gente pode destacar principalmente a parte de loteamento, né, e a parte de imóveis na planta. E aí vai também questão de casa. Não importa se é uma casa duplex, se é uma casa plana, se é apartamento. Todos os imóveis que são entregues na planta, vendidos na planta, eles são baseados na lei de incorporação. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começando a entrar no tema, de acordo até mesmo com a lei, que está lá no iniciozinho da lei, certo? Quem que pode ser incorporador? Pronto, o incorporador, gente, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? Seria a pessoa, sendo física ou jurídica, que vai tomar conta de todo o procedimento da incorporação. Ele que vai, digamos, desenhar o procedimento, e aí existem várias formas desse incorporador agir. Ele pode ter realmente uma incorporadora e colocar tudo em nome da pessoa jurídica, ou ele pode, como pessoa física, ser o investidor que vai fazer todos os passos e os trâmites para a incorporação ocorrer. Lembrando que não é toda incorporadora que é a construtora, tá? Dos imóveis, dos empreendimentos. Geralmente, e isso é uma prática a depender do local. Aqui no Ceará, a gente fala muito a gente tem várias grandes incorporadoras que, por sinal, é fruto, assim, de muito trabalho dos cearenses. É uma profissão que a gente tem com muito orgulho aqui no Ceará. O nosso mercado imobiliário, por ser uma cidade litorânea, é bem valorizado, é bem investido. Vocês, como corretores também, os advogados também sabem disso. E aqui no nosso Ceará, a gente tem grandes famílias incorporadoras, né, Apolo? Assim, tem várias núcleos familiares aqui Sim. em Fortaleza que investem no mercado da incorporação e nem todos são construtoras. Então, nada impede que essas incorporadoras contratem empresas para construir mesmo e botar a mão na massa. Que às vezes acaba se confundindo, né? Você vai em algum empreendimento, lá no stand de venda diz que a incorporadora é uma, a construtora é outra, e quando você vai ver, quem está vendendo é uma imobiliária ou são corretores. Então, Exato. Existe essa diferença, tá? Em relação à incorporador, à construtora e aos corretores, não é isso? Perfeito. Em relação a patrimônio de afetação, certo? O que você pode explicar um pouquinho para a gente, que às vezes tanto o advogado como o corretor de imóveis escuta, né, sobre patrimônio de afetação, e a gente não sabe muito para que lado vai, e eu tenho certeza que você vai explicar melhor do que isso aí. Pronto, o patrimônio de afetação, ele é um instituto que segrega os bens do incorporador para determinada atividade, né? Ele tem o intuito justamente de assegurar
que aqueles bens, aquele patrimônio, ele vai ser utilizado na entrega daquele determinado empreendimento, por exemplo. Essa questão do patrimônio de afetação, ela veio, pessoal, porque alguém aí, não sei qual é a faixa etária dos nossos ouvintes, não sei se temos babies ou se temos um pessoal mais old school, mas acredito que todos vão se lembrar. Gostei do old school. Todos vão se lembrar do caso da Incol, né, pessoal? O caso da Incol, aquela construtora que foi em nível nacional, ela deixou muitas pessoas a ver navios, porque a empresa, para quem não sabe, tinha um tipo de operação que a gente chama de operação bicicleta, e a gente fala muito isso nas aulas, nas minhas aulas de incorporação, eu sempre gosto de citar esse fato da Incol, em que a bicicleta, para quem lembra assim da analogia, a roda da frente, ela só consegue ir para frente se ela mexer com a de trás. E o caso da Incol foi muito isso, eles só conseguiam vender mais empreendimentos quando eles pegavam dinheiro de empreendimentos passados e aplicavam nos futuros. Então, viram um efeito dominó, que assim, se um prédio, digamos assim, tiver alguma situação econômica ruim, se ele deixar de vender ou se ele não aplicar, todos os outros são influenciados. E aí, isso foi nos anos 90, né, 80, 90. Em 99 foi quando realmente foi declarada a falência da Incol e tudo mais. E aí veio a legislação do patrimônio de afetação em 2004, que é a Lei 10.931, que é justamente obrigando as incorporadoras que adotam esse regime de patrimônio de afetação a separarem o patrimônio que será investido nesse empreendimento imobiliário do resto da empresa. Então, fica uma garantia, Apolo, de que aquele dinheiro que está sendo vendido daquelas unidades vai ser aplicado na construção daquele prédio que você está comprando. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer que fica um negócio mais seguro, não é isso? Sim, Então, sem dúvida. Perfeito. Rafa, me diz uma coisa. A legislação, essa da incorporação, ela se aplica aos loteamentos? Sim, se aplica também aos loteamentos, tá? Essa questão dos loteamentos é um pouco divergente, porque a gente não fala de uma construção, de um empreendimento que vão ter vários andares e tudo mais, né? A questão do loteamento é mais quando é entregue o lote mesmo, e juntamente com áreas comuns, né, que a maioria dos loteamentos hoje são condomínios fechados, então tem a parte de piscina, de quadra, de pavimentação pública, enfim, e tem a parte realmente que é só o lote nu e cru, mas também é aplicado, lembrando que os loteamentos que não têm o registro, pessoal, e aí esse registro do loteamento ele é um pouquinho diferente da incorporação, porque ele tem que ter a aprovação da prefeitura de que aquele loteamento está de acordo com a documentação que foi entregue. Os loteamentos que não têm essa aprovação, eles são considerados irregulares e são considerados clandestinos, tá? Então, não há segurança jurídica numa operação que envolva um loteamento que não tem esse registro, por exemplo. Rafa, deixa eu te perguntar. Posso vender um imóvel na planta sem a incorporação? Não. De jeito nenhum, inclusive você está incorrendo em crime contra a economia popular se você fizer um negócio desse, né? Então, atenção, corretores, é muito interessante, né? Inclusive os corretores que estão na linha de frente aí em relação a vendas de imóveis na planta, por exemplo. Qual a sugestão que você pode dar para um corretor que está nos assistindo, que está nos ouvindo em relação... Chegou no stand de venda para vender um determinado imóvel. Primeiro documento, a primeira pergunta que ele deve fazer, até mesmo porque a gente sabe que o Código Civil o Código Civil de 2002 trouxe uma responsabilidade civil para os corretores de imóveis. Então, o corretor não pode pensar, não, eu estou só apenas intermediando aqui uma compra e venda. E não, o corretor ele pode ser responsabilizado por conta de uma determinada venda como esta. Então, por gentileza. Pronto. Primeiro, né? E aí fica a dica também, não só para corretores, advogados, mas para vocês como pessoas mesmo, porque aqui, eu não sei na sua casa, Apolo, mas na minha é meio que casa de ferreiro, espeto de pau. A gente lida com lei, lida com contrato, mas quando é o nosso, a gente trata diferente. Então, gente, quando forem comprar imóveis na planta, primeira coisa é pedir a matrícula. E peçam a matrícula atualizada, ou seja, que é aquela com até 30 dias, né? Lá no finalzinho da matrícula, quando vocês vão no cartório de registro de imóveis, lembrando que aqui em Fortaleza nós temos 6, a depender do bairro,
Então, você tem que ver onde fica o bairro do empreendimento para saber qual é o cartório correspondente. E aí você pede, às vezes o próprio corretor, é para o próprio corretor ter, ou dentro do stand mesmo, a incorporadora ou a construtora tem o número da matrícula. Vocês vão no cartório, peçam a matrícula atualizada e chequem a data se está com menos de 30 dias. Por quê? A matrícula, gente, é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, o CPF. Então, ali vai estar registrado tudo de um imóvel, desde a concepção dele, de quando ele foi construído, de quando ele foi comprado, por quem ele foi comprado, se era um terreno, se eram dois, se teve desmembramento, se teve remembramento, se teve uma união, se teve uma fusão, se teve uma cisão de uma empresa antes que era proprietária. Tudo isso vai sair nessa matrícula. E aí, quando o corretor, o advogado ou o cliente chega e pede essa matrícula, lá é para estar uma averbação de um registro dizendo que naquela matrícula foi registrado o memorial de incorporação. Isso significa que, a partir dali, tudo que tenha dentro desse memorial de incorporação, todas as especificações, quantos andares vão ser aquele empreendimento, se vai ter piscina, se não vai, tudo isso vai estar especificado naquele documento. E aí, quando o prédio for construído, ele tem que estar de acordo com o que foi registrado antes. Porque senão, realmente, aquele prédio está irregular, tá, gente? E aí eu lembro, Apolo, para você que o artigo 65 da Lei 4591 de 64, ele fala que é crime contra a economia popular promover incorporação fazendo em proposta, contrato, prospectos ou comunicação ao público ou aos interessados, afirmação falsa sobre a construção do condomínio, alienação das frações ideais ou construção das edificações. Lembrando que a pena, gente, não é só aquela pena pecuniária não, tá? A gente está falando de uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo legal do país. Então, tem aí realmente um grande prejuízo. E aí, como você falou a questão do corretor, o primeiro parágrafo desse mesmo artigo, ele traz para a gente uma responsabilidade solidária, ou seja, você divide a responsabilidade entre o incorporador, o corretor, o construtor e individuais, bem como diretores, gerentes da empresa, da incorporadora, da corretora, eles também vão incorrer nessa mesma pena. Então, você que é corretor, você que é diretor, você que é incorporador, que está fazendo uma alienação de um imóvel na planta sem o devido registro, tem realmente risco de incorrer nesse artigo porque é crime, tá, gente? Perfeito, Rafa. Excelente explanação a sua. E eu tenho uma outra pergunta aqui, já que você falou de memorial de incorporação, tá? Existe uma diferença de memorial de incorporação e memorial descritivo, que é muito comum, né? A gente falar de incorporação e abordar essas duas palavras. Alguns acham que pode ser sinônimos, alguns falam que podem ser figuras distintas. Existe essa distinção? Pronto. Na verdade, não é nenhuma distinção específica. O memorial descritivo, gente, é como se fosse assim um raio-x daquele imóvel. Nesse documento vai ter qual é o tipo de cerâmica que vai ser aplicado no empreendimento, se vai ser as ferragens da marca X, se vai ser uma tinta látex, tudo isso é especificado nesse documento que vai ter todos os detalhes daquele empreendimento, tá? Esse memorial descritivo, ele é colocado num documento chamado Registro de Incorporação, que é um documento que é apresentado ao cartório, e esse documento vai ser registrado na matrícula do empreendimento. Dentro do registro de incorporação, vai ter o memorial descritivo de tudo que vai ser utilizado na obra e vão ter outras informações, como os quadros da ABNT, as metragens, alguns laudos, a anotação de responsabilidade técnica daquele engenheiro que vai fazer o empreendimento, uma série de documentos que também fazem parte da nossa incorporação para ser registrado em cartório e dar maior garantia que o cliente que está comprando aquele imóvel está comprando tudo aquilo que está descrito. Perfeito, perfeito. Excelente explicação. E aí a gente pode ver, eu quero concluir essa nosso bate-papo, tá? Você respondendo a seguinte pergunta: vale a pena comprar imóvel na planta? Qual é a vantagem da incorporação?
Pronto, excelente pergunta, Apolo. Vale demais, tá? Principalmente se vocês tiverem realmente, assim, um dinheiro que vocês queiram investir a longo prazo, que não vai fazer tanta diferença, que não vai ser aquele sacrifício muito grande no plano familiar. Por quê? Porque hoje em dia, imóveis ainda são as maiores fontes de investimento que a gente pode ter, principalmente a longo prazo, porque os imóveis se valorizam muito. É um critério que, assim, é muito definitivo. Você colocar dinheiro no imóvel, o imóvel fica lá para você, um patrimônio que você está construindo. Então, a questão de ser na planta, a grande vantagem que a gente pode elencar, assim, entre inúmeras outras, é você acompanhar realmente tintim por tintim daquele empreendimento, qual é o material que vai ser utilizado, quando finalizar aquele empreendimento, você ter a garantia que é um prédio novo, que provavelmente não vai dar problema de manutenção, né? Os prédios hoje, gente, os empreendimentos, eles estão muito, assim, evoluídos, né? Hoje, a gente tem uma gama de perfumaria, que a gente chama, né? Quem trabalha na construção civil, que é um pet place, que é um salão de jogos, uma academia, uma churrasqueira, um espaço gourmet, ou coisas que antigamente não tinham. Então, hoje, cada vez mais as incorporadoras, elas estão fazendo produtos para manter as pessoas mais em casa, para aproveitar mais a família. Então, eu vejo, assim, como uma grande vantagem, principalmente na questão de valorização dos empreendimentos. Perfeito. Nós falamos aqui com a Rafaela Ferraro, doutora, professora, de tudo mais um pouco. Olha. Rafaela, queria te agradecer, tá? Imagina. Pela tua atenção, por tua dedicação, pelo teu tempo aqui com a gente. É muito gratificante. E queria deixar as palavras aí contigo, tá? E queria agradecer também por você ser nossa professora de incorporação aqui na IBET, no nosso curso de pós-graduação de Direito e Processo Imobiliário. Gente, eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado. A gente falou, assim, um tiquinho do mundo que é a incorporação, que eu tenho certeza que vocês vão amar e se apaixonar junto com a gente aqui no IBET. E é um prazer enorme, Apolo, conto sempre comigo. O pessoal que está nos ouvindo também, tá, pessoal? Estamos aí nas redes sociais, em todos os lugares. O que eu puder ajudar, contem comigo. E eu desejo uma carreira de sucesso enorme para vocês. Eu tenho certeza que todos aqui já estão ganhando muito só de estarem conosco. E em breve estaremos pessoalmente, se Deus quiser, né? Perfeito. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. E fiquem ligados aí para o nosso próximo programa do Talk Imobiliário. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Beijo. Valeu.